Olá, boa noite. Meu nome é Camila, sou aqui do Ministério Esperança de Israel e nós estamos aqui mais uma quinta-feira, com a permissão do Senhor, para lermos, refletirmos e nos debruçarmos na palavra do Senhor. Hoje nós estamos iniciando o capítulo 17 do livro de Provérbios e nós faremos a leitura e as reflexões nos seus 5 primeiros versos. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia e acompanhar conosco essa leitura e essas reflexões, mas se você não tiver uma Bíblia perto de você, não se preocupe. Nós faremos uma leitura pausada, as reflexões como nós temos feito até aqui. Então eu convido a iniciarmos nesta noite livro de Provérbios, capítulo 17, versos de 1 a 5. E o primeiro verso ele diz assim: melhor é um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de vítimas com contenda. E é interessante porque essa palavra vítimas, traz pra gente uma ideia que é diferente do que o texto quer dizer. No livro de Provérbios ainda, existe uma referência paralela ali no capítulo 15, no verso 17, que diz assim: melhor é a comida de hortaliça onde há amor do que o boi cevado e com ele o ódio. E por que vítima? Vítima no sentido de carne, de oferta, de sacrifício. Então, o Senhor ele nos traz a seguinte reflexão, relembrando a palavra que está lá em Provérbios também, mas no capítulo 15, no verso 17, que é melhor, É melhor o alimento simples, é melhor a simplicidade do que a bonança, do que ser abastado, mas com grandes contendas, com grandes dificuldades, com grandes batalhas, com brigas, Então, melhor é ter pouco e paz do que muito em contenda, em dificuldades. E da importância do não é os ter, Não é a quantidade, não é a prosperidade, sim a paz que habita dentro do lar, dentro da família, dentro das relações. No seu verso 2, diz assim: o servo prudente dominará sobre o filho que procede indignamente, e entre os irmãos repartirá a herança. Esse mesmo verso, a gente tem uma referência paralela também no livro de Provérbios, mas no capítulo 10, no verso 5, que diz que o que ajunta no verão é um filho ajuizado, mas o que dorme na cega, na colheita, é o filho que envergonha. E no livro de Provérbios também, mas muito mais para frente, ali no seu capítulo 19, no verso 26, diz que o que aflige o seu pai ou manda embora a sua mãe é um filho que traz vergonha e que traz desonra. E é justamente o Senhor trazendo para a gente a reflexão de que a sabedoria ela tem um valor tão grande que ela substitui algumas coisas ou até várias coisas. Por exemplo, um filho sábio, ainda que ele não seja o primogênito, e nós sabemos que a palavra de Deus ela dá grande importância à primogenitura, mas se um filho sábio ele não é o primogênito, ele substitui o primogênito por sua sabedoria, E aí os direitos de primogenitura acabam sendo dele. É como se a sabedoria ela outorgasse poder e autoridade sobre aquele que a possui. Ele está outorgado de poder e de autoridade para substituir posições as quais ele ainda não se encontra, substituir situações, substituir pessoas em circunstâncias, É como se a sabedoria ela dá direito, ela dá inclusive liberdade. Se a gente for pensar na palavra do Antigo Testamento, se nós formos pensar na Bíblia que fala muito sobre a condição do escravo e tudo mais, a sabedoria ela dá liberdade ao escravo e coloca ele numa posição, por exemplo, até de governo sobre aqueles que nasceram completamente livres, diferente dele, E faz dele, daquele escravo livre pela sabedoria, um coerdeiro, de herança familiar com aqueles que não eram escravos de nascimento e nem iguais a ele em qualquer forma. A sabedoria coloca, equipara e faz aquele que está em posição inferior ascender. Existe uma expressão, uma frase, um verso na palavra que diz: ao servo que é sábio, os que são livres lhes prestarão serviço. A sabedoria ela concede esse tipo de poder e autoridade, porque a sabedoria ela não serve a si mesma, ela não é arrogante nem orgulhosa. A sabedoria ela vem, principalmente a sabedoria que vem do alto, ela é uma sabedoria a serviço
E a palavra de Deus, ela fala sobre isso. Aquele que quiser ser maior do que todos, seja servo de todos. Assim como o Senhor Jesus nos deu esse exemplo. Não é sobre se colocar numa posição de liderança, de importância, mas servir a todos com igual zelo e disciplina. E assim a sabedoria, ela coloca você num patamar diferente do que você está hoje. O verso 3 diz assim, que o crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. E eu confesso que eu fui pesquisar o que é crisol, porque o forno para o ouro faz todo sentido, né? Que o ouro ele é derretido, ele é ali tratado, ele é purificado através do fogo para chegar na sua forma mais pura, mais perfeita, né? E a prata, ela de igual maneira, ela é utilizada um recipiente que suporta grandes temperaturas. Então, veja, o crisol, ele é como se fosse um pote, ele é como se fosse um vaso, ele é como se fosse um potinho, uma panelinha de barro, por assim dizer, onde ali a prata é provada. E por que isso? Porque o ouro, nós sabemos, né, ele tem um processo de purificação muito agressivo, com temperaturas muito altas, né, lapidado de forma muito bruta. Mas o Senhor prova os corações, traz as seguintes reflexões para a gente. Mas antes das reflexões, no livro de Provérbios, no capítulo 27, verso 21, fala como o crisol é para a prata, assim como diz aqui para a gente, e o forno para o ouro, assim o homem é provado pelos louvores, diz no capítulo 27. No livro de Jeremias, no capítulo 17, verso 10, diz, eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. E também no livro de Malaquias, no capítulo 3, verso 3, que diz, e assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata, e então ao Senhor trarão oferta em justiça. Assim como o que nós aprendemos, o crisol, ele ali purifica e trata a prata, e assim como o ouro, a fornalha, né, faz esse mesmo trabalho pelo ouro, é apenas o Senhor que pode testar, purificar, modelar e lapidar os corações. Nós, como os homens, né, como pessoas, como seres humanos, a gente pode fazer as substâncias passarem por processos de serem tratadas até se tornarem puras. Nós podemos provar e purificar muitas substâncias na Terra, mas os corações, as intenções, os sentimentos, as escolhas, apenas o Senhor pode fazer. E isso a gente até consegue compreender por quê, né? Porque o que nos é aparente, a gente só consegue analisar aquilo que é aparente, por mais que a gente reflita sobre comportamento e sobre algumas tomadas de decisões e aprenda com isso, observando os outros, é o Senhor que conhece aquilo que nós não temos como conhecer no outro, que é a intenção que mora dentro, no íntimo, no âmago. O ser humano é capaz de fingir, né, de simular diversas coisas, mas é apenas o Senhor que consegue provar os corações e descobrir e conhecer a verdade que mora em cada um de nós. E no verso 4 diz assim, o malfazejo atenta para o lábio iníquo e o mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. Literalmente, né? Inclina os ouvidos para a língua de perversidades, uma língua que não fala nada, a não ser o que é perverso, algo que cause prejuízo grave dos outros, né? Uma malignidade de ação que geralmente é combinada com falsidade. E aí, não contente com esse nível, né, de profundidade, de depravação ali dentro, o perverso ele ainda busca ajuda para alimentar, para fomentar esse tipo de atitude, de comportamento. E assim, ele dá os ouvidos aos que são mais experientes e mais engenhosos no mal do que ele, a fim assim de adicionar o mal da língua ao mal da ação. Porque todo aquele que realiza atos perversos, ele não se contenta em realizar, ele tem uma atitude de dentro para fora completa, ele pensa, ele fala e assim ele age, né? Essa é a reflexão, que todo aquele que atenta, presta atenção, se alimenta disso, ele se inclina disso, se rodeia disso, executa e fala. Então, é um comportamento completo, é o Senhor nos fazendo atentar e perceber e observar sobre aquilo que está ao nosso redor.
e sobre aquilo, quem atenta em qual tipo de comportamento e de qual tipo de comportamento e de atitude é disseminado ao nosso redor. E o nosso último verso nessa noite diz assim, que o que escarnece do pobre insulta ao que o criou, e o que se alegra da calamidade não ficará impune. No livro de Jó existe uma frase, um verso sobre isso, que está lá no capítulo 31, no verso 29, que diz assim, se me alegrei da desgraça do que me tem ódio, se exultei quando o mal o atingiu. E em Provérbios capítulo 14, verso 31 também, que o que oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas que o compadece do necessitado o honra. E no livro de Obadias, capítulo 12, diz, verso 12, na verdade, diz, mas tu não devias olhar com prazer para o dia do teu irmão no dia do teu infortúnio, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, e nem alargar a sua boca no dia da angústia. É como se a gente lembrasse da história bíblica de Tiro e Sidom, quando Tiro é ameaçado, quando acontece de Tiro, a cidade de Tiro estar em ameaça, ela estava feliz com todas as calamidades que aconteciam em Jerusalém, Diz até em Ezequiel que ela diz, eu serei reabastecido agora que ela será destruída. A questão do benefício quando o outro sofre um prejuízo. Ezequiel, capítulo 26, verso 2, fala isso. E Edom, da mesma forma, em Obadias, capítulo 1, em seu único capítulo, no verso 12, aquele que zomba de uma obra, ele zomba daquele que trabalhou na obra. Então, Deus adverte, o Senhor, ele nos adverte especialmente sobre insultar os pobres porque é desumano, porque traz um orgulho que esquece. Aquele orgulho alimentado em si mesmo que esquece da sua própria fragilidade, que esquece do seu próprio risco de sofrer também os mesmos prejuízos, de estar disponível e disposto às vicissitudes da vida. Aquele comportamento que a gente chama hoje na nossa sociedade, por exemplo, de chutar cachorro morto, que é pisar naqueles que já estão prostrados por algum tipo de aflição, até mesmo pela mão aflitiva de Deus. Quando nós zombamos dessas pessoas, quando nós nos colocamos superiores e nos alegramos com algum tipo de prejuízo que elas venham a sofrer, ou ainda que nós achemos que para crescer ou para prosperar nós precisamos que ela sofra prejuízo, nós assim estamos pecando contra aquele que os criou. Nós estamos pecando diretamente, tão somente a Deus, não só ao nosso irmão, e fazendo mal ao próximo, ainda que não seja um ato executado, mas muitas vezes um ato pensado, um ato sentido, um ato planejado, maquinado, ainda que não tenha se tornado realidade. Essa é a importância que as intenções têm para o nosso Senhor. As intenções, ela tem tanto peso quanto as palavras, quanto as atitudes. Ao Senhor, o pecado intentado, o pecado de intenção, ele é tão forte quanto um pecado pensado, um pecado falado e um pecado executado. Porque assim, a força de uma intenção, ela se torna um ato consumado, ela se torna uma atitude, ela não fica em vão. Um pensamento com intenção, ele é mais poderoso, às vezes, do que milhares de palavras. E uma atitude, às vezes, destrói o ser, destrói a sua família, os seus relacionamentos, como uma enxurrada de palavras que muitas vezes jamais poderiam fazer. Então, essas são as leituras e as reflexões que o Senhor nos traz nesta noite, todas de grandíssima importância, para que a gente possa aprender, o poder que tem as nossas intenções, o poder que tem a nossa paz no Senhor Jesus, o poder que tem a sabedoria de nos colocar em herança de coisas que nós, por herança, não teríamos direito, mas a sabedoria nos outorga essa oportunidade e esses direitos, e a importância de atentarmos e reconhecermos que só o Senhor conhece verdadeiramente todas as criaturas, todos os corações, e só Ele verdadeiramente conhece todas as coisas, que nós julgamos conhecer, que parece que nós conhecemos, ou conhecemos na sua superficialidade. O Senhor conhece profundamente como Senhor e Criador de todas as coisas que Ele é. Essas são as reflexões desse vídeo. Eu agradeço a tua companhia até aqui e eu te convido, se o Senhor assim permitir, na próxima quinta-feira nós estarmos aqui novamente fazendo novas reflexões e leituras sobre o capítulo 17 do livro de Provérbios.
Eu agradeço a tua companhia até aqui e que Deus te abençoe.